A Bíblia fala muitas vezes sobre amor e um dos trechos que mais chama atenção sobre o amor de Deus, não só falar sobre o amor, mas sobre o amor de Deus, está em João 3,16, muito conhecido isso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu terminei um estudo que eu até falei agora, um dos últimos programas, a respeito de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Então, esse texto agora de João, ele confirma mais uma vez isso. Ele confirma o seguinte: Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não é aquele que crê em determinada outra situação ou deu aquele que crê em outra coisa. Ele foi específico. Aquele que crê no Filho dele, Jesus, tem a vida eterna. Então, para você garantir a vida eterna, temos que ter uma atitude: crer no Filho de Deus. Aquele que ele enviou, aquele unigênito dele. E falando em unigênito, nós hoje que cremos nesse Jesus, nós deixamos de ser criatura de Deus, que fomos feitos imagem e semelhança dele, e passamos a ser filhos de Deus. Não como unigênito, que esse é Jesus. Jesus virou o primogênito, primeiro, e nós passamos a ser os outros. Nós somos recebidos como filhos em adoção. Entende? Então, não adianta fazer várias coisas para poder chegar até Deus. Só crer no Filho dele. É a única coisa que ele está dizendo. Creia no Filho dele, que você estará salvo, você e sua casa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta você correr para vários lados, você tentar várias peregrinações, tentar outras coisas, que isso não vai te levar para o céu. Isso não tem vida eterna. Isso não é de Deus. Deus já venceu. Ele deu o Filho dele para todo aquele que nele crê receba a vida eterna. Só isso. Ponto final. Não tem outra coisa para você falar. Olha, como eu falei aí atrás, se você que me segue vê, subir a escada da Penha, e olha que grande, gente, eu já fui lá, eu já trabalhei na Penha algumas vezes, e a escadaria da Penha é muito alta. Subir aquilo ali de joelho para poder mostrar para Deus que você pagou uma promessa de ter conseguido alguma coisa. Sabe, Deus não é Deus de barganha, Deus é Deus de troca, que vai chegar e falar, você fala para Deus, olha Deus, se eu ganhar, eu tinha um amigo, um conhecido, que brincava sempre assim, o pobre é tão azarado, que ele falava assim, quando eu ganhar na loteria, eu vou mandar bater nos pobres todinho, só para poder ganhar, que os pobres é tão azarado que ele achava que ele ganhava na loteria. Então tem muitas pessoas que fazem isso. Acendem velas para não sei o que, velas para não sei o que, para poder, é uma penitência, para poder fazer uma troca. Eu vou acender uma vela para alguma coisa e aquilo ali vai me ajudar. Gente, está jogando dinheiro fora. E troca também, eu vou dar dízimo, eu vou dar 20%, eu vou dar 10%, eu vou dar 15%, que eu vou ser mais abençoado. Nada disso. O dízimo é 10%. As ofertas você pode dar o que você quiser. Então, fazer coisas para ajudar, para ganhar a vida eterna, é jogar coisa fora. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Pai aqui, Deus, deu o único Filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você estudar isso aqui, se você ver quem somos nós, quem nós fomos, como nós fomos feitos do pó da terra, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus com um Filho, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele pegou o Filho, mandou para a terra para que todo aquele que nele cresce. Então, se a gente procura as coisas mais complicadas para poder
se eu posso acessar aquilo ali e tem uma rua aqui, eu vou dar um jeito de subir uma coisa, mas só para eu tenho que me punir, eu tenho que me penitência, não tem nada de penitência e punição. Ah, eu pequei, ok? Jesus já levou seu pecado, já te perdoou. Ah, mas eu pequei de novo, não tem problema. Você sabe no texto onde fala quantas vezes deve se perdoar? 70 vezes? Não, 70 vezes 7, ou seja, infinito. Toda vez que você pecar, você vai ser perdoado. Então, é simples. Se Jesus já levou o seu pecado aqui na cruz do Calvário, se ele já foi feito, já foi colocado isso, ok. Ah, mas espera aí, você vai estar falando que, então se eu pecar, eu não vou ter que pedir perdão? Não, não estou dizendo isso. Pecar, todos nós vamos pecar. O que é o pecado? O pecado é aquilo que quando nós temos a lei, deixa eu explicar, quando nós temos a lei ela é para colocar um limite. Por exemplo, eu coloco a lei de dirigir nessa velocidade aqui, de 80 km por hora nessa highway aqui. Se a polícia me pega a 100, ela vai me punir porque eu estou fora da velocidade. É como se eu estivesse pecando contra a lei, contra a polícia, fazendo algo diferente do que foi colocado para mim. Por isso que o pecado ele tem uma base baseada na lei. Por exemplo, se você não deve fazer determinada coisa e você faz, a lei te determina que você está errado ou diferente, ou fazendo algo diferente das coisas naturais. Entende? Então, se Jesus já levou, porque o que aconteceu? Adão pecou e nós ficamos sendo pecadores por Adão, pela raiz de Adão, pela herança de Adão. Quando Jesus pegou e levou, e ele venceu na cruz do Calvário e levou os nossos pecados, acabou. Nós não somos mais pecadores. Entende? Foi levado na cruz do Calvário. Continuaremos errando? Continuaremos errando? Sim, continuaremos errando. Muitas vezes. Às vezes eu estou nervoso, eu vou alterar minha voz, eu vou cometer alguns delitos, alguns problemas que eram chamados de pecado no passado, por causa da lei. Mas Jesus cumpriu a lei. Então aquele hoje, você pode falar, mas então não existe mais pecado hoje? Se você basear na lei, que a lei não tem mais poder sobre nós, não tem mais pecado hoje. Ah, não, mas espera aí, então aí você está sendo muito... Espera aí, é isso aí. É simplesmente assim, a graça, ela trouxe, a graça veio à tona através de Jesus. E se Jesus já levou os nossos pecados, nós não pecamos mais. Peraí, mas o que eu faço hoje? Aquilo que eu vou trair a minha esposa. Isso é pecado? Se você levar em consideração, é um erro que você cometeu. É um erro, você prometeu a ela, ser fiel a ela, na riqueza e na pobreza, enfim, foi uma falta que você teve com ela. Se você ultrapassa essa velocidade, é um pecado? Não, é uma falta que você teve. E você vai pagar por isso. Agora, as coisas espirituais, nós vamos errar? Vamos. Mas podemos pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoe porque eu errei isso aqui. Agora, o pecado, literalmente chamado pecado, ele é comparado quando existe a lei. Se nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, o pecado não tem poder sobre nós. Eu volto a dizer, nós continuamos errando. Podemos errar, muitas vezes. Ok, peça desculpa, peça perdão à pessoa, se você enganou, se você faltou com respeito, faltou alguma coisa, ok, olha, me perdoe porque eu errei, eu ultrapassei. Então a palavra pecado hoje, ela não tem autoridade e poder sobre a nossa vida. Eu não quero que você se irrite comigo. Não, peraí, mas agora acabou o pecado. Acabou o pecado, porque a lei foi abolida. O pecado não existe mais porque a lei foi abolida. Então, como é que são as coisas que acontecem quando eu não estou pecando? Quando eu traio a minha mulher? Houve uma transgressão de um compromisso que você tem com a sua esposa. Entende? Então você tem que acertar com ela, pedir perdão ou alguma coisa. Tá bom?